Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o bom Deus e Pai misericordioso abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o Brasil, dando a paz, o amor, a graça em cada coração. Amados, hoje é um dia especial. Especial porque o Senhor mais uma vez nos despertou pela manhã. E agora você está indo trabalhar, outros indo para a escola, outros estão com saúde para mais uma vez bendizer o nome santo do Senhor. Quero, amados, compartilhar convosco o que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao versículo 37, que assim está escrito. E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Jesus pergunta, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. É uma pergunta que Jesus fez para o doutor da lei, o que está escrito no versículo 25 desse mesmo texto. Quando o doutor da lei, dizendo ele mestre, perguntou para Jesus o que faria para herdar a vida eterna. E Jesus disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo, o doutor da lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É por esse motivo que Jesus Cristo falou acerca desta parábola, para que o doutor da lei entendesse que a sua religião não era uma religião verdadeira. Não era uma religião que dava frutos. Apenas este doutor se apegava na lei mosaica, aonde diz que tem que amar o próximo, mas não tem que se preocupar profundamente com o próximo. Tanto é que este homem era rico. E Jesus Cristo, no final, fala acerca do exemplo da lição do bom samaritano, que este homem que estava na estrada, este homem que estava precisando de ajuda, era o próprio doutor da lei. É um texto onde Jesus tira a máscara da religião da hipocrisia, trazendo lições importantes a respeito do amor e da misericórdia divina para com os feridos e rejeitados pela sociedade. A parábola do bom samaritano foi uma dura lição de moral que Jesus deu nos seus próprios irmãos judeus, pois, além de condenar a falta de amor deles para com o próximo, enaltecia a atitude de um samaritano, justamente um povo odiado pelos judeus. Mas por que odiados? Se todos eram irmãos, o que separava os judeus dos samaritanos? Era somente uma distância de 50 quilômetros de Samaria a Jerusalém.
Mas para entendermos melhor, é preciso voltar ao livro dos reis. Quando o rei Salomão morreu, as 12 tribos foram divididas, sendo 10 tribos ficando ao norte de Israel, e mais tarde chamado o reino de Samaria. Já as 2 tribos, a de Judá e de Benjamim, ficaram ao sul na Judéia, capital Jerusalém, cujo rei Roboão, filho de Salomão, reinava. E foi Jeroboão que reinou as 10 tribos de Israel na cidade de Samaria. E ele mandou construir 2 bezerros de ouro, um na cidade de Dan e outro em Betel, proibindo assim os israelitas de subirem até Jerusalém no templo para fazer sacrifícios, e Jeroboão temia que o povo voltasse para Roboão. E o rei Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro. O povo de Israel, que estava em Samaria, se misturaram com os pagãos das cidades vizinhas e pecaram contra o Senhor, abraçando a idolatria. É por esse motivo que as 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim, rejeitam, desprezam o povo de Samaria, por causa da prostituição espiritual cometida em Samaria naqueles tempos. E até hoje, os judeus não fazem alianças com os samaritanos, não andam no mesmo caminho, não conversam um com o outro. É por isso que no livro de João, capítulo 4, diz que Jesus estava cansado da viagem e sentou-se junto a um poço na cidade de Samaria. E Jesus, com sede, pediu à mulher samaritana que chegara para tirar água daquele poço. E disse ela: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Aquela mulher tinha aprendido desde a sua infância que não era para se misturar com os judeus, falar com eles, andar no mesmo caminho que eles. É por isso que aqui neste texto lido diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, deixando aquele homem semi-morto e com muitos ferimentos. E naquele mesmo caminho ia descendo um sacerdote, e vendo aquele homem passou de largo. E de igual modo um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo também aquele homem passou de largo. E o samaritano, que seguia por outro caminho, passou perto do homem, descendo apressadamente, compadecendo-se dele, e o ajudou, levando no seu animal até a hospedaria, e tratou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, pagarei quando eu voltar. Aleluia! Amados, esta é a responsabilidade dos obreiros, pastores e dirigentes de igreja. O Senhor Jesus traz as pessoas feridas, machucadas, maltratadas e coloca diante dos obreiros. E diz para os obreiros nesta geração: cuide, ore por ele, aconselhe, oriente, pregue, evangelize, porque quando o Senhor Jesus voltar, aleluia, todos serão recompensados. Aleluia. Porque, amados, perante a lei mosaica, o sacerdote que passou de largo e não ajudou aquele homem que estava caído, eu pergunto, e por que ele não ajudou? É porque obedecia os mandamentos da lei. E na lei da antiga aliança diz que quando o sacerdote estava no templo de Jerusalém, fazendo sacrifícios, fazendo os seus rituais, era para estar purificado. E o sacerdote não podia ter relações sexuais,
não podia chegar perto do defunto e nem tampouco tocar no sangue da vítima. E logo em seguida descia um levita, e vendo o homem caído, e vendo a atitude do sacerdote que não prestou ajuda, o levita também foi embora. Mas o levita não tinha se purificado, o levita não tinha os seus rituais, mas o levita seguiu o exemplo daquele sacerdote. O levita bem que poderia ajudar aquele homem, mas não ajudou. Assim é em nossa geração. O levita representa hoje aquela pessoa que diz ao pastor: pastor, tem um irmão, tem um próximo, tem um amigo, tem uma amiga que precisa ser evangelizada, socorrida, pede oração. Olha, eu tenho um amigo assim, assim, uma amiga que precisa de ajuda, que precisa de socorro, precisa de uma palavra. O levita, naquela época, vendo que o sacerdote se desviou do próximo, ele também desviou. O levita pensou: se o sacerdote é intermediário entre Deus e o povo, e foi embora, quanto mais eu vou dar no pé. Quantos que precisam evangelizar e não evangelizam? Quantos que precisam pregar e não pregam? Quantos que precisam ajudar e não ajudam o seu próximo? Aleluia! Não ajudam e deixam tudo para o pastor. O levita foi embora e o bom samaritano, que estava distante daquele caminho, que não podia passar pelo mesmo caminho do levita e do sacerdote, como foi explicado, o motivo qual eles não se misturam, por causa da idolatria que Jeroboão plantou em Samaria. E o bom samaritano, que seguia por outro caminho, se apressou para socorrer, cuidou dos ferimentos daquele homem, colocou no seu animal e levou-o para a hospedaria. E dando ao hospedeiro 2 denários, disse: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, te pagarei quando voltar. Amados, Jesus é o bom samaritano. Jesus é o homem que foi rejeitado pelos judeus. E Jesus diz que ele salva, ele cura. Ele não deixa na estrada, ele socorre e leva para a hospedaria. A hospedaria que é a igreja. O bom samaritano não o levou para casa e nem para Jerusalém. A Jerusalém deixa por último. Porque quando está na hospedaria, está na igreja, o pronto-socorro de Jesus está sendo cuidado, está sendo orientado pelo pastor, está sendo instruído pelo pastor, o ministro que o Senhor Jesus colocou na igreja, para que esta vítima que está sendo socorrida, mais tarde tenha um gozo eterno com Jesus em Jerusalém. Porque todos aqueles que estão caídos na estrada, estão feridos, eles são deixados na igreja, que é o pronto-socorro de Jesus. E quando o bom samaritano disse para o hospedeiro: se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, te pagarei. Amados, todos os pastores e obreiros que Deus deixou aos cuidados das ovelhas, em breve Jesus voltará e pagará 100 vezes mais. Porque quem vai recompensar a todos pelo trabalho é Jesus. Quando Jesus salva, ele não deixa na estrada, ele carrega, ele cuida, ele zela, ele liberta e conduz para o céu. Primeiro o pronto-socorro, depois a nova Jerusalém. Jesus Cristo, o grande amigo, o bom samaritano, que está às portas, que está salvando,
curando, libertando, tirando do monturo de lixo e abençoando e conduzindo para a Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe e te guarde e abençoe cada vez mais a sua família e que o Brasil seja um Brasil, uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, o grande bom pastor e samaritano, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.